Leia lá Isaías 35 com atenção, que o deserto se alegrará disto o que? Da igreja estar ali. Os agentes da bênção estão ali, porque aquele deserto que era deserto, agora voltará a ter vida. E em seguida fala, o surdo ouve, os cegos vê, o mudo fala, os paralíticos andam. E em seguida fala que nesse caminho não tem predadores, não tem leão ferozes, mostrando assim, usando uma figura, Satanás com o leão. É o leão que delacera vidas, corpos, mostrando assim que a cegueira, a surdez, é proveniente do predador. Mas quando essas igrejas, quando esse grupo, mesmo estando nessa situação, estiver na responsabilidade total do Pai, de Jesus, ele sarará, ele tirará essa mazela. Então, se Jesus foi o mesmo ontem, hoje será eternamente, claramente é só querer entender e pensar que essa unção que fez lá, hoje, deve estar em toda a igreja, porque a igreja não é um templo. Eis a razão porque muitas pessoas encontram com seus corpos doentes, com sua vida escassa, cego, surdo, porque estão dentro do templo, mas não estão em Cristo. Porque aquela mulher que tinha o fluxo de sangue tocou na roupa de Cristo e foi curada. Os apóstolos ungiam lenços, roupas, e as pessoas eram curadas. Se você for olhar a igreja, é o próprio Cristo. Então há uma diferença de estar dentro do templo, mas não está em Cristo, porque se está em Cristo, está na fonte da bênção. Porque a igreja que chegou no deserto, o deserto foi beneficiado pela igreja, que é o agente da bênção. Por isso Eliseu chegou numa terra que era seca, uma terra que era morta, e a terra que era morta tornou-se uma terra fértil. Uma água que era amarga, e a água amarga tornou uma água potável, água doce. Por isso que Jesus chegou aonde o povo se encontrava na sombra da morte. Então foi o próprio Jesus que disse que nós somos sal da terra, apontando para Eliseu, e luz do mundo, apontando para ele mesmo, porque é isso que tem, é isso que é. Então, olha, tanto é isso, que quando o povo esteve no Egito, durante os 430 anos, debaixo do governo de Faraó, que quando o povo saiu do Egito, olha a expressão ali, você vai encontrar em Salmos 105, versos 37, que Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre a sua tribo não havia um enfermo, ou um inválido, ou um fraco sequer. Tem essas três versões, dependendo da Bíblia. É só sair de debaixo, é só entrar totalmente na responsabilidade de Deus, que a mazela cessa. A mazela cessa. Aí, Isaías 35, continua, que nesse caminho não tem predadores, mas os redimidos do Senhor retornarão, ou voltarão a Sião com gozo e alegria eterna. Isto porque a igreja teve que sair, pelo período, 3 anos e meio, para o deserto foi transformado, e agora retornando para Jerusalém, a capital do mundo, aonde o Senhor Jesus sentará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assumindo o ministério, ativando o ministério de Davi, que todos os profetas falaram, e essa terra vai experimentar de paz na mesma proporção que começou-se lá no deserto. Lá no deserto foi apenas o começo, mas aquilo que foi no começo se estenderá sobre todo o universo. Então você vai encontrar, a partir desses acontecimentos, a briga, a guerra vai se travar por um período, descrito em Apocalipse, né? Você vê ali os flagelos, você vê as taças sendo derramadas, nada mais é do que juiz na terra enfrentando os mal, porque obviamente homens injustos, desonestos, que ganharam rios de dinheiro de uma forma fácil, de uma forma desonesta, se utilizando de posições de honra, tendo fama, acho desse mundo. Então esses homens não vão querer entregar o reino de mão beijada. Então ele vai usar toda a influência que eles têm para agregar, para
unificar o anticristo. Por isso você vai encontrar a figura do anticristo de 10 cabeças e 7 chifres, e cada chifre tem 10 diademas, que são as 10 cabeças, obviamente, 10 lideranças, 10 países ou 10 organizações, e são 7 chifres, ou seja, 10 chifres, são 7 chifres, ou seja, 7 poderes menores, e cada poderes menores também traz seus diademas, seus poderes menores. Então a composição desses poderes forma uma besta que irá se levantar contra os santos do Senhor, contra a igreja, contra Jesus. Mas não adianta. Mas o período ali que você vai encontrar em Apocalipse, os ais, as dores, sofrimento das pessoas ruins, você vai ver muitas vezes essa expressão, que o propósito é que eles reconhecessem Jesus e aceitassem o governo do Messias. Mas você vai encontrar essa expressão, mas mesmo a dor, o sofrimento sendo intenso, alguns de fato aceitavam, e aqueles iam ser amparados pelo pastor, pelo bom pastor que é Jesus, mas as outras ia continuar morrendo, sofrendo, blasfemando a Deus, até que a terra seja limpa, tá? E aí a igreja governará sobre as nações. Você vai encontrar essa expressão em todos os profetas. Isaías 61, por exemplo, fala muito sobre isso, mas outros profetas falam sobre o reinado da igreja, sobre as nações. A terra desfrutará de paz. Então, o sistema hoje trabalha intensamente para tentar ocultar essas verdades, para manter as pessoas entretidas, e oferece algo similar, oferece a nova era, enquanto Jesus oferece o milênio real, eles oferecem a fantasia da nova era, enquanto Jesus diz, eu deixo a minha paz, eles oferecem uma falsa paz, e por aí vai. O fato é, o questionamento que você tem que fazer é, será que vale a pena qualquer riqueza, qualquer posição social, contrariando ou contrário a Deus, um desfrute temporário? Porque uma pessoa, mesmo ela crendo ou não crendo, ela pode ter rios de dinheiro, ela pode estar no topo da fama, mas se ela não tem Jesus no seu coração, ela é apavorada, ela tem medo da morte, porque lá no fundo o espírito dela sabe que ela vai perder o que ela tem de melhor, que é a sua vida. Então, eu tenho certeza que a vontade de Deus é que nós tenha paz, a vida eterna, mas tenha poder, autoridade e riqueza dos nossos dias, porque o reino de Deus, Jesus já disse, ore e peça para que o reino de Deus chegue até vós. O reino de Deus chega a vós, chega sobre você a partir do momento que você cresça. Em quem vós também estáis, após ouvir o evangelho da verdade, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa. Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.